voltando ao nosso programa desta sexta-feira, o Sextou, lembrando para você que a pandemia não acabou. A gente viu, inclusive nessa semana, um pequeno aumento no número de internações aqui no Rio Grande do Norte. Ainda não é uma coisa como nós vimos, primeira onda, segunda onda, mas é interessante a gente ter cuidado. Era esperado esse pequeno crescimento? Sim, por conta da volta de todas as atividades sociais, os eventos, as festas, mas vamos continuar mantendo cuidado para que não cresça acima de um limite esperado, que não tenhamos uma nova onda da pandemia da Covid-19. Então, vamos ficar atentos, tentar manter aí um distanciamento, se divertir com responsabilidade, utiliza máscara, tenta utilizar o álcool em gel, evitar o contato das mãos com o rosto e cuidar na vacina. Tem alguma dose atrasada, você? Ou a segunda dose ou dose de reforço? Procure as unidades para tomar a sua segunda dose e a gente poder estar nessa vida normal. Eu já estou com minhas 2 doses, viu, Carol? A sua imunização também está completa? Minha imunização está completa. Estou esperando aí já a dose de reforço. Então, você aí, se está com a sua dose de reforço ou sua D2 em atraso, busque tomar as suas vacinas para você ficar longe da Covid. Vamos falar de gasolina? Tá pensando em ir para Patu, a terra aqui do nosso entrevistado, ou para Caraúbas ou Natal, a capital? Se liga no preço do combustível, viu? Continua no Congresso Nacional a discussão sobre as alterações no ICMS para baixar o preço da gasolina. Apesar do problema atingir todo o país, o nosso estado tem hoje uma das gasolinas mais caras do Brasil. Segundo o estudo realizado pela ANP, o Rio Grande do Norte apresenta a segunda gasolina mais cara do Brasil, ficando atrás apenas do estado do Piauí. O último aumento de combustível chegou próximo a 20 centavos aqui no RN. Em Mossoró, o preço médio da gasolina gira em torno de R$ 6,86. Para seu Sidney, o jeito foi adaptar algumas situações para economizar um pouco no bolso. Estou tentando resumir o máximo as minhas entregas para ver se consigo resolver logo. E estou usando a moto, mas ainda, mesmo assim, ainda está muito caro. Conte mais, seu Sidney. Na sua opinião, qual seria o preço mais justo para a gasolina comercializada no estado? Eu acho que R$ 5,00 ainda estava caro demais, porque a gasolina é produzida aqui no nosso estado, a gente tem tudo aqui mais próximo, mas infelizmente é uma das gasolinas mais caras que tem no Brasil. Já passou o tempo de pagar R$ 5,00 pelo litro da gasolina. Hoje, para abastecer um tanque de 40 litros, o consumidor vai precisar pagar R$ 274,40. Pois é, como você viu no levantamento, o estado do Rio Grande do Norte apresenta uma das gasolinas mais caras. Diferente, por exemplo, dos estados vizinhos, que é Pernambuco e também a Paraíba. Porém, nesses estados também houve o aumento de preços. Em toda a Europa, todo mundo está queixando-se do preço alto da gasolina, da eletricidade e gases naturais. Como se chama? Gás. Acaba sendo uma tendência mundial. Isso, uma tendência mundial. Essa matéria para a gente puxar esse assunto aqui novamente, dessa vez com o Lucas Godeiro, economista, que está aqui no estúdio. Se você ligou agora, pode inclusive mandar sua participação para o programa de hoje, porque este assunto é o assunto de todas as esquinas. Não tem como a gente não estar sentindo todo momento estas inúmeras altas nos preços da gasolina, que já vai subir novamente, não é isso? Lucas, qual é a solução para isso? O ICMS, baixar o ICMS, mudar o cálculo, é a solução? No meu ponto de vista, não. Ele pode trazer um alívio de curto prazo, claro, no preço do combustível, mas se continuar o cenário com o dólar subindo, principalmente, e petróleo, não vai ter tanto efeito. E não só o petróleo, principalmente o dólar, é a variável-chave, no meu ponto de vista, que está explicando todo esse aumento da gasolina. Porque o petróleo já teve, em 2008, mais de $100 o barril, a gasolina era bem
mais barata. Então, dado toda a incerteza que o país vive, até da questão fiscal, da incerteza política também, né, que já está aproximando as eleições, o dólar dispara. Então, como é a política de preço da Petrobras? Ela aumenta dada a variação do dólar e dada a variação do preço do petróleo. Só que, assim, em um ambiente normal, sem tanta incerteza, geralmente a relação que a gente tem das variáveis é inversa. Então, quando o petróleo sobe, o dólar cai, isso meio que compensava. Então, a variável-chave que eu acredito agora para nós voltarmos à estabilidade econômica e de preços também é o controle, principalmente é o dólar dar uma estabilizada, ou parar de subir ou até ter uma queda. No ano passado, em março de 2020, o dólar girava em torno de R$4. $1 custava R$4. Veio a pandemia e um descontrole, né, do preço do barril do petróleo, como também do dólar atingindo recordes e mais recordes ao longo deste ano. O que causou este aumento do dólar? Foi só a pandemia? Foi as situações que decorreram da crise sanitária no país e no mundo? Isso, Valnove. Além da pandemia, tem outras questões. A questão, como eu já falei, a questão política influencia eleitoral e também, muitas vezes, a questão dos investidores retirando recursos do país ou não trazendo os dólares para investir no Brasil e procurando outras economias ou mantendo na economia americana, né, que é o principal lugar de investimentos, ou indo para outros mercados, como o europeu, muitas vezes China, Índia. Então, são muitas variáveis, na verdade, que explicam o dólar, né? Por exemplo, os exportadores, muitas vezes, eles exportam, mas não trazem para o Brasil os dólares, né? Deixam aplicados em outros locais, trazem apenas parte para cobrir seus custos, né? Então, é mais isso. E o outro é a questão dos investidores. O investidor, para se proteger da crise, ele compra dólar, né? Para proteger, vamos dizer, a sua carteira de investimentos. Então, ele faz... O dólar é o porto seguro contra crises, vamos dizer assim, a proteção. Sobre o dólar e o real, é o dólar que está se valorizando ou é o real que está se desvalorizando? Quando a gente compara com uma cesta de moedas, o real foi a moeda que mais se desvalorizou, né? No geral, assim, quando moedas de países emergentes, quando a gente compara México, Turquia, China. Então, nesse sentido, quando a gente pega o real, ele está se desvalorizando mais do que a média, né, das outras moedas de países emergentes, principalmente, que é o que a gente compara. Lucas, de acordo com as medidas que o governo vem tomando, de acordo com os posicionamentos do governo, há perspectivas de curto, médio prazo para a inflação no Brasil? A inflação em curto prazo, ela tende a continuar girando acima de 2 dígitos, aí, pelo menos nos próximos 2, 3 meses. A tendência, como eu falei, caso dê uma estabilizada, principalmente no dólar, é que ela convija para o que a gente chama a meta de inflação. Qual seria a meta de inflação do Banco Central hoje? Ela é 3,25%, ou seja, era o que o Banco Central teria que fazer se cumprisse o dever de casa, e tem uma tolerância, né, de 2 pontos para cima ou para baixo. Então, o máximo seria 5,25%. Quando o Banco Central não cumpre a meta, que é o que vai ocorrer esse ano, ele tem tipo que justificar o Ministério da Economia porque não cumpriu essa meta. Então, pelas perspectivas de mercado, é que a inflação só volte para a meta, de acordo com as expectativas, daqui a 6 meses, 6, 7, 8 meses. Mas, claro, o cenário econômico é muito dinâmico, ele muda rápido. Se a incerteza continuar, se o dólar continuar subindo, a Petrobras mantiver política de preços, ninguém sabe até quando os caminhoneiros vão aguentar também, se continuar subindo diesel, subindo combustível. Então, tudo isso é um cenário incerto mesmo. Então, no curtíssimo prazo, eu não acredito que a inflação vai baixar acima de 2 dígitos. Ela vai continuar, como a gente chama, persistente. Até porque existe outro componente, que é o que a gente chama a inércia inflacionária, que vai vir agora no início do ano. Por exemplo, mensalidades. Mensalidades, tudo... a se manter os contratos, vão se reajustar pela inflação atual, que está em 10%. E outros contratos que o Brasil é uma economia muito indexada, ou seja, reajusta tudo pela inflação, aluguéis, outras coisas. Lucas, quando a gente fala, e eu volto a trazer aqui o assunto pandemia, muitos, principalmente aliados ao presidente Bolsonaro, alegam que o que a gente está passando hoje é por causa da política defendida por Bolsonaro do não fique em casa, né? Os cientistas diziam: fique em casa, aguarde o momento certo de sair para não haver a contaminação até o início da vacinação. Houve uma política contrária ao lockdown, né, em termos gerais, como o presidente costumava dizer. E aí,
também situações de atraso do início da vacinação, a própria discussão da vacinação. Isso afeta também a economia, não só a questão da pandemia, a política adotada, as posições adotadas do Fique em Casa e também as questões que envolvem as falas do presidente Bolsonaro, né, ao longo deste mais de um ano de pandemia. Isso afetou a economia e o que pode ser dito sobre isso tudo? Algum impacto, assim, Volnúvio, tem na questão da oferta, e isso é global. Dada a diminuição da oferta, isso também impactou a inflação. É tanto que a inflação americana, que gira em torno de 2%, ela está acima de 5%. Mas aí tem um outro lado que você falou que foi importante, a questão do atraso do início da vacinação, né? Então, assim, quanto mais cedo se iniciasse a vacinação, mais rápido poderia ser a flexibilização e mais rápido a economia iria crescer. Mas, assim, existe também muito uma falácia de que a inflação é gerada só pela política do fique em casa, vamos dizer assim. Tem um impacto mínimo a questão de restrição de oferta, mas isso, na verdade, foi um fenômeno global e não só no Brasil. Só complementando a minha pergunta, teve essa política, né, do fique em casa e também do auxílio emergencial. Já chegou ali no início da pandemia a R$600. O que aconteceu ano passado é reflexo do que a gente está vivendo hoje ou não? Sim, com certeza. O que a gente está vivendo hoje ainda é reflexo, boa parte da pandemia, né? Dos impactos que nós tivemos, a queda no PIB que teve ano passado, bem como a restrição de oferta. Então, a inflação, na verdade, vamos supor, boa parte é da restrição de oferta e boa parte, sim, é a questão da incerteza, da alta do dólar, né? Do combustível subindo, que aí puxa o restante, entre outros aspectos que têm impactado na inflação. E a própria inércia que eu falei, né? A questão do reajuste de preços aí, de contratos com base na inflação passada. A gente tem aqui algumas participações, eu estava tentando entender aqui já, viu, Volnúvio? Tem recado para você. Queria entender também, Lucas, se seria possível custear esse auxílio da forma como foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, a quantidade, o montante de brasileiros beneficiados e no valor de R$400, sem mexer no teto? Teria se cortasse aquela história, quando vai cortar a despesa, ninguém quer abrir mão dos privilégios, né? Caso cortasse, por exemplo, incentivos fiscais, que no Brasil ainda é muito grande para empresas, cortassem outras despesas, aí seria possível cumprir o teto de gastos. Mas no orçamento sempre há aquela disputa, né? Ninguém quer abrir mão do seu orçamento, nenhum ministério quer abrir mão do seu orçamento. Então, assim, economicamente e contabilmente, sim, mas politicamente, que a gente sabe tudo, tem a negociação política, tem eleição, tem, por exemplo, emendas dos parlamentares. Vamos pagar o auxílio, mas vamos cortar parte das emendas. Os parlamentares não iriam aceitar. Então, politicamente, não era possível no contexto atual. Principalmente dado até a popularidade do presidente, né? Que vem em queda, enfim, vem instável aí. Então, tem toda essa questão também. Por falar nessa questão política, o presidente Jair Bolsonaro também já anunciou aí, de repente, um auxílio para os caminhoneiros, para custear aí essa problemática com a alta do diesel. Fazer esse anúncio, de repente, no meio de toda essa movimentação que vem acontecendo, e em semana de relatório da CPI, é eleitoreiro? Assim, a questão eleitoral está forte e o presidente é candidato à reeleição. Além de ter a questão eleitoral, ele tem uma ligação forte com os caminhoneiros, ele quer manter essa base de apoio. Tem a questão de evitar uma greve dos caminhoneiros, que seria uma catástrofe maior ainda, porque aí sim, o dólar ia subir mais ainda, a bolsa disparar. A inflação talvez poderia chegar a 15%. Imagina aí um choque de oferta com greve de caminhoneiro, não começasse a faltar tudo. Então, a inflação iria pressionar mais ainda. Então, ele acabou unindo o útil ao agradável, né? Tentar evitar uma greve de caminhoneiros e tentar manter a base eleitoral dele, que ele é forte nos caminhoneiros. Politicamente talvez fosse uma solução, mas economicamente é viável conceder mais um auxílio, esta direcionada aos caminhoneiros, para tentar evitar uma greve? O custo-benefício, até porque o auxílio dos caminhoneiros, eles estão estimando aí, segundo até o próprio Paulo Guedes,
em 4 bilhões de reais. Aquela greve lá do Temer, dos caminhoneiros, eles estimaram as perdas do PIB em 20 e 30 bilhões. Então, fazendo a conta economicamente, é viável, sim, esse auxílio. E vamos ver também se é suficiente, né? Se não vier mais altas do diesel, entre outras coisas, se esse auxílio de 400 vai ser suficiente para evitar essa greve. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa no cenário político de hoje.